Muito carismática. Chegou um super aqui, a Natália mandou: fui com a minha família assistir Hairspray no sábado. Super incrível a peça. Thiago arrasou na sua performance e talento nem se fala. Parabéns. Obrigado. Muito Como é o nome bom. dela? É a Natália. Natália, obrigado, Natália. Eu quero ir agora, fica com Vai, vontade. vai, por Sábado favor. ou domingo eu posso ir? Pode? Pode. Eu te mando mensagem, você me passa o contato com quem eu tenho que falar. Comigo mesmo. Eu falei, obrigado. Tá vendo? E ainda você faz o... Ainda faço o do network, O RP. O RP. Você é aluhard de si mesmo. Vou chamar. Você é a Lu. Você é sua própria Val Drummond. Vou Gostei. chamar a Prometida pra ir comigo. Pode? Pode, Quem? claro. A Prometida. Prometida? Ah, é. Quem é a Prometida? Chama Prometida, eu vou gritar pra todo mundo, vou falar assim. Festival de promessas, sim. Prometida já conhece as 5. Peraí, mas tá... Não, tô encantado. Ah, conheci uma pessoa aí. encantado? É. Contadas. Não. Não. Você conhece, inclusive. Conheço? Tenho certeza absoluta. Aham. Eita, Na coletiva da peça, foi quando? Foi que mês? Foi... A gente estreou em dia 5 de setembro, deve ter sido ali no finalzinho de agosto. Na coletiva você comentou muito que você estava no processo de fazer a peça e ainda vivendo o luto do seu avô. Em algum momento você falou, pô, vou adiar... O meu avô faleceu no último dia da temporada do Rio. No penúltimo dia da temporada do Rio. Caralho. É, foi foda. Eu voltei pra São Paulo. Você tava, tipo, no palco pra entrar, não? Não, a notícia chegou, eu tava, por um acaso, eu tava de madrugada acordado e minha mãe me ligou. Foi tipo 5 horas da manhã, assim. E aí voltei pra São Paulo. A gente, né, fez o velório e tal. E aí eu falei, cara, se o meu avô, se fosse ele se ele tivesse perdido alguém, no dia seguinte ele estaria trabalhando. Aí eu voltei pro Rio e fiz a última sessão. E aí você conseguiu, tipo assim, desligar total e fazer a peça, tipo, depois eu penso nisso? Porque humanamente Cara, é bem difícil, né? É difícil, mas ao mesmo tempo fazer o que a gente ama, né? Quando dá aquilo que a gente acabou de falar, a gente entende o nosso propósito e a gente entende que essas coisas fazem com que a gente siga. Uhum. Então eu amo estar no teatro, eu amo fazer o que eu faço. Meu avô me inspirou muito nessa alegria, nessa força do trabalho. E como eu amo fazer isso, então foi onde eu me encontrei aliviado, sabe? E aí, obviamente, né, receber a homenagem tanto da plateia quanto dos meus amigos, colegas de cena e tal, foi muito emocionante, assim. E aí eu saí de lá e aí fui lá pro Cristo Redentor, que eles fizeram uma homenagem e projetaram o microfone do meu avô no Cristo. Foi a coisa mais linda, assim. Eu vi, acho que uma foto da sua Foi mãe e bonito, você lá. Uma coisa, tio, eu tenho uma certa dúvida. Pode? Tem tempo ainda? E essa parte sua artística veio realmente por estar inserido ali no meio, uma convivência e tal, e aquilo foi te despertando? Ou você acha que não? Cara, eu acho que de alguma forma sim. Apesar de eu não ter começado na televisão, a minha mãe era administradora do Teatro Imprensa, que é um teatro que hoje já está fechado, infelizmente, ali na Brigadeiro. Eu frequentava o teatro desde os 8 anos de idade. Então eu saía do colégio e ia para o teatro. Então acho que o privilégio de ser de uma família artística fez com que eu tivesse contato com isso com mais potência. Acredito eu que se eu não tivesse nem vontade, nem talento, eu não faria isso. Por exemplo, as minhas irmãs trabalham comigo, mas não estão no palco, não estão, né, tipo, estão nos bastidores ali. Mas, com certeza, a influência de ser de uma família artística fez com que eu olhasse para isso com olhos mais cuidadosos. E aí, trabalho, né? Estudar. E... Uma coisa que eu lembro que foi muito assunto, assim, o momento de você na verdade, você começou na novela do SBT, mas quando você vai ali pro Salve Jorge e tal, depois tudo aquilo da Globo. Ir pra Globo, além de, obviamente, ser uma emissora, né, maior que tem de destaque, também, inconscientemente, uma coisa tipo assim, beleza, eu tenho sobrenome, eu tenho essa família, mas eu vou criar minha história longe daqui pra eu ter essa força sozinho. Cara, eu acho que isso veio de antes da novela, na verdade.
Quando eu fui pro teatro, por exemplo, já foi um caminho de, tipo, eu preciso construir uma história independente do meu sobrenome, óbvio que sabendo que o sobrenome me dava privilégios, Sim. né? O fato de eu ser neto do Silvio Santos, as pessoas olhavam e falavam assim, mas o que ele tá fazendo? Né? Tinha um holofote ali para saber quem era esse menino. Então, desse caminho já rolou. Quando rolou a novela da Globo, qual ator, eu pergunto para qualquer ator, tem a oportunidade de fazer uma novela das 8, convidado pela autora da novela, que escreveu um personagem para você, não vai querer fazer. Se bobear até o meu avô, se meu avô fosse ator, ele ia falar, peraí que eu vou ali fazer. Então, para um ator receber um convite desse, depois entendendo que isso era por conta do meu trabalho e não pelo fato de eu ser neto do Silvio, mesmo porque quando eu fiz meu primeiro trabalho profissional, uma olheira da Globo foi assistir, gostou, me ligou e falou, mas peraí, tem uma Bravanel aqui, você é parente do Silvio? Eu falei, eu sou neto dele. Tu. Tipo, a mulher não quis comprar a briga, porque imaginou que o neto do Silvio Santos poderia fazer uma novela no SBT, ou na Globo. E aí a Glória comprou a briga, assim. Ela falou, cara, o menino é talentoso, eu quero ele na minha novela. E aí a gente vai quebrando paradigmas, assim, porque eu acho que não é só sobre isso, assim. Eu tenho muito orgulho de ver a história que meu avô construiu. Durante muito tempo eu tive medo de comparação, inclusive de repente, ser comunicador, ser apresentador. Durante muito tempo eu tive esse medo. Mas, depois de um tempo de muita terapia, eu entendo que a minha história, ela precisa ser contada pelas minhas pernas, pelos meus passos. Então, é isso, assim. Eu nunca vou ser o Silvio Santos. E ele tem um vídeo que sempre volta à tona ali dele com a Larissa Manoela, né? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não tem. Porque o que tinha que ser criado, desculpa me interromper, o que tinha que ser criado para uma televisão já foi, não vai ter um novo meio de... Não. Ele foi o cara que quebrou mesmo, que foi, bateu na... Eu vou fazer e fez, mano. E por mais que a TV tenha o tamanho que tem, que todo mundo fala, pô, a internet já roubou... Cara, hoje em dia, no Brasil, sei lá, 30% ou 40% das pessoas não têm acesso à internet. A televisão aberta ainda é o principal veículo de comunicação. Mas aquela era de comunicadores, assim, que vamos pensar nessa última, né? Raul Gil, Silvio Santos, não tem mais. Não. Tipo, agora é muito formato, tá? Mas dificilmente você vê um apresentador que segura só por ser quem ele é. Silvio Santos, se botar pra fazer qualquer coisa, parava ali a galera e via. Hoje não, tem que ser um reality, um negócio, um formato, não tem mais aquela pessoa Ele era uma entidade? Você via ele como uma entidade, assim? Isso eu tenho uma grande dúvida. Cara, ele tem uma personalidade muito ímpar, né? Tipo, todos os trejeitos, as ideias. Eu acho que o que é mais impressionante do meu avô, fora a facilidade da linguística, né? De conversar com qualquer pessoa tranquilamente, assim, e buscar... Dizem que tem até um estudo da maneira como meu avô fala, dele pergunta assim, como é seu nome? Lucas, estamos aqui com o Lucas. O Lucas, ele veio da onde? De São Paulo, Zona Sul. O Lucas veio de São Paulo, Zona Sul. E na Zona Sul você faz o quê, Lucas? O que eu fazia? Eu fiz eletricidade e residencial. Tá, então o Lucas de São Paulo, que mora na Zona Sul, ele começou a fazer... E aí ele... Repetição. O lance da repetição, de compreender, ia trazendo as pessoas para perto. Não sei se isso era consciente ou se era uma maneira que ele encontrou de ir aproximando as pessoas. E aí, obviamente, que estudo de comunicação, de linguística e tudo, começou a observar grandes nomes da comunicação para entender quais eram os artifícios que essa pessoa utilizava. Então, assim, a personalidade dele era o que cativava todo mundo, assim. Então, ver o Silvio Santos... Eu vi o Silvio Santos em casa, né? Sei dele de pijamão lá, de boa em casa. Quando eu ia pro palco com ele, quando ele sendo o Silvio Santos, dava um cagaço. Mudava? Claro. É o Silvio Santos, porra. Entende? Por mais que ele seja meu avô, é o Silvio Santos. Sim. Então tem o seu peso. Eu acho que, então, eu não sei se era uma entidade de fato, mas
a personalidade é uma coisa que sempre foi muito impactante. Aonde quer que ele chegava, aonde ele chegava, assim, é um acontecimento. E são poucas as pessoas que têm isso, né? Eu acho que hoje dificilmente você tem essa pessoa assim na TV. Cara, tanto que eu tava conversando esses dias aqui que o dia, né, da notícia, da morte, que todas as TVs pararam ali pra fazer. Eu que sou, tipo, viciado em televisão, fui muito criado por televisão e o SBT principalmente, de Passo Repassa, Gugu. Hoje a gente vê, né, classificação indicativa, mas o beira do Gugu, com 6 anos de idade. E foi muito louco, porque pra mim, ver toda aquela maratona, assim, eu juro, eu fiquei 2 dias com o controle, zapeando de um pra outro, pra ver aonde tava a melhor homenagem, quem tava falando. E eu senti muito, como uma pessoa que gosta de televisão, como parecia que era um fim de ciclo, assim, tipo, ó, a TV desse jeito acaba hoje, sabe? Aí você liga numa TV, tava ele fazendo um balança com a Hebe, aí no outro era uma homenagem, aí no outro era só esportivo. E é tipo, pareceu que falou, cara, não vai mais ter isso, assim. Aí começou a reprisar qual é a música. Eu falei, caralho. E aí um me lembrava de quando eu vi na minha avó, outro me lembrava quando eu vi na minha mãe, aí eu Topa Tudo por Dinheiro quando eu vi criança, aí o Show do Milhão, que foi o primeiro CD que eu tive de jogo, de computador. Ostentação e aviãozinho de R$100. É muita memória afetiva, né? É uma memória afetiva muito, muito doida, cara. Eu acho que ele transformou a televisão de uma maneira... Na verdade, mais do que transformou, né? A televisão brasileira, a base é Silvio Santos. Tipo, a base da televisão brasileira é Silvio Santos, assim. E, óbvio, todos os outros empresários visionários que entenderam como construir essa televisão, mas se a nossa cultura hoje é o que ela é, dentro dessa ligação de tanto de reality, da gente ser fissurado pela internet, dos fãs brasileiros terem essa potência, foi por conta da televisão. Foi a televisão que trouxe esse lugar afetivo e popular de uma maneira que acho que não vai ter mais, assim, de como foi. Agora a gente está em outra era. Mas com certeza o que a gente é hoje de ver os fãs brasileiros chocam os caras lá de fora, muito tem a ver com o processo que a televisão brasileira construiu na vida dos brasileiros.